é difícil. Até o Bolsonaro, por mais crítica que alguém tenha a ele é um cara acessível. É um cara normal. Era diferente dos outros presidentes. O cara ficava lá. Não tinha contato. Não tinha contato nenhum. Tá aparecendo? Pô, estamos aqui com o grande Paulo Ghanimi, deputado federal do Novo, que cedeu aqui o tempo para falar um pouquinho com a gente do combustível sem imposto, nesse evento aqui do sábado do Parlatório Livre aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Pô, obrigado, Paulo, por falar aí com a gente do combustível sem imposto. Como é que está sendo o teu trabalho na Câmara Federal? Qual foi as tuas lições que você aprendeu até agora? As lições principais. Bom, obrigado. Na verdade é um prazer estar aqui com vocês, né? Ainda mais um tema como combustível sem imposto, é fundamental a gente discutir isso, né? Mas no Brasil que a gente tem uma carga tributária tão elevada, né? O trabalho lá, ele é muito interessante. Eu acho que a gente tem quando a gente chega na Câmara, a gente aprende muita coisa. Primeiro, a gente entende que a estrutura da Câmara é algo que a gente não imaginava, funciona muito bem. Até bem demais, até muito cara, né? A Câmara custa muito para os cofres públicos, faz até com que a gente tenha uma carga tributária ainda mais alta, né? Eu acho que isso é uma coisa que pode ser melhorada lá. Mas, felizmente, né, muita coisa que a gente paga caro no Brasil não funciona. Ali a gente paga caro e funciona, pelo menos isso. O que mais surpreende também é que alguns parlamentares antigos, né, tem parlamentar antigo, a gente chega lá e fala, não, renovação, todo mundo que é da casa ali não presta. Não, tem gente boa ali, a gente começa a entender quem é quem ali dentro da casa. Agora, você tem que aprender também como é que funciona o regimento, como é que funciona a operação ali da casa. Sem entender o regimento interno, sem entender como é que funciona o dia a dia da casa, você não consegue trabalhar de forma efetiva. Eu acho que isso a gente consegue aprender de certa forma rápido, não no detalhe, eu tenho muito ainda que aprender sobre o regimento, mas eu acho que é algo que é fundamental você também ter esse conhecimento. Você concorda que a carga tributária no Brasil é muito alta? Acho que todo mundo concorda, né? Acho que talvez isso seja algo que une todo mundo, direita, esquerda, centro, todo mundo concorda com isso, né? E que a máquina do Estado é muito grande também. Eu acho que a máquina... quando a gente fala da máquina do Estado, acho que é legal a gente separar em dois pontos. Independente de qual papel que o Estado exerça, né, eu acredito que o Estado tem que ser mais simples, mais enxuto, mas mesmo quem acha que que o Estado tem que ser grande e fazer várias funções, que eu discordo, mas a gente tem que concordar que ele não é eficiente. E nisso não tem ideologia, né? A falta de eficiência do Estado tem que ser combatida. Eu acho que se a gente começar combatendo isso, que deveria ser unânime entre todo mundo, que o Estado pode ser mais eficiente, as funções, o plano de cargos e salários, as carreiras do Estado precisam ser melhorados. Por exemplo, o consultor da Câmara, ele entra lá ganhando R$15 mil, em 5 anos ele está ganhando o teto do funcionalismo público. Isso não é eficiente, não dá para concordar com isso. Independente de qual seja a função desses caras é fundamental, é muito importante, mas você não tem nem estímulo para o cara querer trabalhar bem, de forma eficiente, não tem motivação para ele, não tem meritocracia. Então acho que isso não tem que segregar direita e esquerda, isso tem que ser uma bandeira de todo mundo, ter uma máquina eficiente. Aí depois a gente pode discutir, isso aqui é papel do Estado? Eu acho que tem que ser menor o papel do Estado. Tem gente que acha que tem que ser maior. Mas se a gente focar primeiro na eficiência, isso dá para unir todos os aspectos ideológicos num trabalho para garantir maior eficiência do Estado. Nós do combustível sem imposto temos um objetivo muito simples, que é zerar o imposto no combustível. Porque o imposto no combustível ele destrói com o povo brasileiro, né? Principalmente o mais pobre, porque sobe o preço da passagem, sobe o preço da alimentação, acaba com o turismo, acaba com a logística, essa situação toda. Só que para a gente cortar o imposto do combustível, a gente precisa cortar o gasto do Estado primeiro. Não é possível a gente cortar a entrada de dinheiro sem cortar a saída. E o gasto do Estado, principalmente, são 3 pontos. Um é a dívida que o Estado tem, que a gente não sugere dar calote nessa dívida de forma alguma. O segundo gasto são os aposentados, principalmente o mais pobre, ganha R$1.000, R$2.000 e nessa faixa. A gente também não sugere dar calote nessas pessoas. E tem o terceiro gasto do Estado, que é o funcionalismo público. É esse o ponto que a gente vai atacar. Então, a nossa primeira pauta é acabar com a estabilidade do funcionalismo público. O que você acha de acabar com a estabilidade do funcionalismo público por inteiro? Bom, eu acho que é um tema importante.
eu sou a favor da gente rever a estabilidade. Acabar por inteiro, acho que tem que criar algumas formas mais objetivas para você poder demitir um funcionário público. O ponto é o seguinte, hoje, no modelo atual, o modelo atual não funciona, isso é claro, né? Eu acho que ele contribui para a ineficiência, contribui para o carreirismo, contribui para algo que não é bom para ninguém. Então, se a solução for o extremo oposto, ou seja, acaba de vez com a estabilidade, eu sou a favor. Agora, eu acredito sim, dê para encontrar meios da gente criar critérios mais objetivos para evitar também a influência política. Agora, se não tiver, eu sou a favor de acabar de vez com a estabilidade. Mas eu acho que daria para a gente conseguir encontrar um meio termo que você não protege aquele que não quer trabalhar, não protege o cara que está ali como fazendo aquilo ali de um cabide de emprego, mas você garante que mudanças políticas, né, de quando você tem eleição e tudo mais, não atrapalhe também o bom funcionário por uma perseguição política. Agora, entre proteger um funcionário, mesmo que ele sofra de perseguição política, e proteger a população como um todo, eu prefiro proteger a população. Mas eu acho que se a gente conseguir encontrar um meio termo, seria a melhor solução. Um outro ponto nosso, né, muito importante, é extinguir a trinca do trabalho. O Ministério do Trabalho, que ele fechou só de nome, as pessoas continuam lá, a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. Por isso até que a gente fala com o fim da estabilidade, porque não tem como a gente fechar e botar todo mundo na rua, acabar com esse gasto para a população sem o fim da estabilidade. E o que você acha de fechar a Justiça do Trabalho e colocar todo mundo na rua e tirar esse peso do povo brasileiro, né, de pagar essas pessoas todas? Na verdade, eu acho que não é botar todo mundo que trabalha na Justiça do Trabalho na rua, né? Eu sou a favor de acabar com a Justiça do Trabalho, sim, mas não só pela questão das pessoas que estão lá hoje. Até porque, se você acabar com a Justiça do Trabalho, a Justiça Comum vai aumentar um pouco, né? Não na mesma proporção. Então, você pode realocar algumas pessoas. Agora, isso vai mudar no longo prazo, né? Então, você pode acabar com a Justiça do Trabalho sem necessariamente acabar com a estabilidade, porque você vai mudar o problema, ou pelo menos resolver o problema no longo prazo. Você não vai precisar... Porque não é só o efetivo da Justiça do Trabalho que é o problema, né? Os processos trabalhistas também, eles atrapalham muito o desenvolvimento econômico. Mesmo que a gente mantivesse aquele pessoal todo da Justiça do Trabalho ali empregado, sem fazer nada, em casa, recebendo salário, já seria muito melhor para a economia. Então, o maior ganho de acabar com a Justiça do Trabalho não é necessariamente extinguir os cargos públicos de quem trabalha na Justiça do Trabalho. É o que você vai fazer para no impacto econômico, porque você vai conseguir promover muito mais a economia, pessoas vão querer empreender, porque hoje, quando você quer empreender, você pensa duas vezes. Primeiro que é arriscado, né? Segundo que os juros são altos, impostos são altos, e terceiro você fala, cara, eu vou ter quanto que eu vou gastar com a Justiça Trabalhista? Eu não vou empreender. Então, se você acabar com a Justiça do Trabalho, você já começa melhorando, né, o ambiente econômico para as pessoas poderem empreender. Eu acho que só isso já vai ser de bom tamanho, mesmo que a gente precise realocar essas pessoas. Então, acho que dá para separar os dois problemas, a estabilidade com a Justiça Trabalhista. O imposto no combustível, né, que eu aposto que você apoia, quem zere o imposto no combustível, né, ele drena da população 140 bilhões de reais. Então, para a gente zerar o imposto no combustível, a gente tem que cortar 140 bilhões de reais do gasto do Estado. Onde você acha que deveria ser cortado esses 140 bilhões de reais de gasto do Estado? Bom, boa pergunta, mas eu acho que a gente tem que pensar da seguinte forma: não precisa, talvez, cortar 140 bilhões. Tem que fazer um cálculo que é complexo, porque se você cortar o imposto de combustível, você vai melhorar a economia, você vai aquecer a economia de tal forma que você vai conseguir aumentar a arrecadação em outras pontas. Então, na verdade, você tira o imposto daqui, mas com a melhoria da economia que vai ocasionar, talvez você nem precise diminuir o gasto público, porque você vai aumentar a arrecadação dos outros impostos por causa da aceleração econômica que isso vai ocasionar. Então, acho que tem que fazer a conta de quanto você vai precisar e, claro, se a gente puder cortar gastos, independente da questão do combustível, eu acho que a gente precisa cortar gastos públicos de maneira geral, diminuindo a máquina, você vendendo empresas que não são... na verdade, tem que vender todas as empresas, na minha opinião, né, mas principalmente as que são deficitárias. A gente pode, como eu falei, rever o plano de cargos e salários, a gente pode enxugar a máquina, por exemplo, lá na Câmara dos Deputados, é um bom exemplo. A Câmara, segundo o próprio Rodrigo Maia, custa 5 bilhões de reais por ano, e desses 5, 4 são custos fixos. Ou seja, se você tirar todos os deputados de lá e suas equipes, a Câmara continua custando 4 bilhões, porque a máquina é tão pesada que faz isso. Então, assim, acho que tem muita coisa para melhorar, não necessariamente você precisa
cortar gastos para conseguir tirar os impostos do combustível, mas é claro, independente de tirar ou não os impostos de combustível, enxugar a máquina é sempre bom, né? Uhum. Você concorda, você falou de aumentar a arrecadação. Você concorda que, no final das contas, qualquer imposto vai sair do bolso do povo? Isso é óbvio, né? Acho que isso, infelizmente, a população brasileira ainda não entende isso, que o governo não produz nada, ele não gera dinheiro, ele não gera... Então, quando qualquer política pública que necessite de financiamento, né, que necessite de recurso público, não existe o recurso público, existe o recurso do pagador de imposto que vai para a máquina. Então, na verdade, e penso o seguinte, no Brasil, o pobre paga proporcionalmente mais imposto do que o rico. Então, qualquer coisa que a gente esteja criando que vai necessitar de recurso, quem está pagando por isso é o pobre, né? Então, eu acho que é fundamental a gente ter essa concepção, né, de que o cobertor é curto e o dinheiro não nasce em árvore, não sobra dinheiro. Então, é importante que a gente entenda que se você está criando alguma coisa, de um lado, alguém está pagando por isso. E no Brasil, infelizmente, hoje, quem paga por isso é o mais pobre. Então, às vezes, é o mais pobre financiando o pobre ou até mesmo o rico. Você acha que a gente tem muito funcionário público no Brasil? Sem dúvida. Acho que o ponto não é só a quantidade, é quanto isso custa, né? O funcionário público no Brasil, não estou falando, tem carreiras, profissões que precisam até melhorar. Acho que, na verdade, é desbalanceado. Tem profissões que ganham mal no funcionalismo público e outras ganham muito bem, né? Eu acho que a gente tem que rever esse peso e, principalmente, a carreira do servidor público, ela tem que ser revista justamente para isso, para você ter um plano de carreira, para você ter uma motivação, inclusive, para a pessoa crescer na própria carreira, para ela, por exemplo, bônus, né? A pessoa ter alguma coisa que incentive ela a ter um resultado melhor ao longo do ano. Tudo isso precisa ser revisto. Então, acho que não é só a quantidade de funcionário público, é também a carreira do servidor público que é ruim, tanto para ele quanto para o Estado e para a população como um todo. Então, acho que precisa ser revisto, sim. Então, você concorda que tem muito funcionário público, certo? Então, onde é que a gente deveria cortar essa quantidade de funcionários públicos, já que você concorda que tem muitos? Bom, boa pergunta. Eu acho que... já falei até da própria Câmara, acho que é um bom exemplo. Os ministérios têm muito funcionário público. Tem as empresas públicas também, acho que se a gente começar a vender os ativos, depois privatizar também é uma forma de fazer isso. Agora, tem que fazer um estudo, não dá para você não entrar na profundidade desse tema para falar, não, aqui ou ali tem muito funcionário público, porque a gente, né, agora, o que você vê é não só a quantidade de funcionário público, mas também, por exemplo, você vê grandes instalações, prédios e mais prédios, a gente pode se desfazer também de alguns ativos que vai conseguir garantir mais dinheiro mais caixa também para o governo, né? Aqui no Combustível Sem Imposto, né, o nosso lema é o seguinte: a gente não toca no Bolsa Família, na segurança, na educação e na saúde. Fora isso, qualquer coisa está passível de ser cortada da população. Porque, vamos voltar aqui ao caso da Justiça do Trabalho, né? A Justiça do Trabalho custa 18 bilhões de reais por ano para a população. E a Dona Maria, ela não vive de Justiça do Trabalho, ela vive de feijão e arroz, né? Então, para a Dona Maria, é melhor ela pagar o juiz que ganha 40 mil por mês ou ter feijão e arroz e passagem barata para ela poder fazer o deslocamento dela, a comida dela e tal, etc. Vamos lá, eu acho até que juiz tem que ganhar bem, tá? Eu não sou a favor de reduzir salário de juiz, nada disso. Pelo contrário, até acho que eles deveriam até ganhar mais, para a gente ter os melhores juízes, os melhores profissionais de direito como juízes. O problema todo não é quanto ganha um juiz. O problema todo é o custo da justiça como um todo. Aí vale a justiça do trabalho, vale o judiciário como um todo. Então, assim, eu acho que você falar, não, o juiz ganha muito, claro, baseado na média da população brasileira, ele ganha muito, mas é uma função muito importante. Então, acho que a gente tem que, quando eu falo de rever até essas questões, é valorizar quem tem que ganhar bem. Por exemplo, professor ganha mal, né? Policial ganha mal, acho que juiz não ganha mal dentro da realidade brasileira. Não estou propondo hoje, em 2019, que a gente está em crise, aumentar a salário de juiz, longe disso, porque a gente está num problema fiscal. Agora, pensar numa sociedade, no futuro, em que o juiz ganhe muito bem, para que a gente tenha os melhores quadros lá, e não pessoas que querem simplesmente estabilidade, ter poder, eu não sou contra. Inclusive, acho que até a gente deveria estimular bons advogados, grandes nomes, a virarem juízes, porque a gente vai estar trazendo essa experiência. Então, assim, não é o fato do juiz ganhar muito, é o fato que a máquina ela é pesada, o fato que a gente tem muito penduricalho, a gente tem muita gente que não precisava existir,
para que a máquina funcionasse. A digitalização, por exemplo, do governo é importante, né? Da justiça também, os processos podem ser mais eficientes. Então, acho que tem muita coisa para fazer que eu acho que a gente pode atacar para reduzir. E concordo contigo. Saúde, segurança e educação são fundamentais. E programas assistenciais, mas programas assistenciais bons, né? O Bolsa Família, eu acho que ele é bom, tem suas falhas, precisa ser aprimorado, mas ele é bom, mas tem muito programa social que, como eu falei, você tira do pobre, às vezes até do mais pobre, para dar para alguém que não é tão pobre assim. Não é o caso do Bolsa Família. Apesar do Bolsa Família ter uma parte da população que recebe Bolsa Família, que ela estaria melhor assistida com outros programas, né, que iriam promovê-las ao mercado de trabalho, do que o Bolsa Família. Mas tem uma parte da população que não adianta, tem que ser o Bolsa Família mesmo. Então, eu acho que dá para melhorar, inclusive, o Bolsa Família, mas não é um programa para ser diminuído. Eu acho que é só melhorar a gestão do programa para atingir melhor as pessoas que de fato necessitam, para criar uma forma de você sair do Bolsa Família, não porque você foi excluído, mas sim porque você conseguiu progredir na vida, e também para que as futuras gerações, filhos e netos daqueles que recebem Bolsa Família, não precisem do Bolsa Família no futuro. E aí com isso a gente vai conseguir ter mais dinheiro para alocar menos assistência. Assistência, quando a gente bota muito dinheiro em assistencialismo, é sinal que o país não está conseguindo se desenvolver, né? Agora, claro, o assistencialismo ele tem que existir enquanto a pobreza, extrema pobreza, existe. Agora, o ideal é a gente, ao longo dos anos, a gente começar a falar, não, peraí, a gente tem cada vez menos pessoas precisando de assistência, porque essas pessoas estão entrando no mercado formal, no mercado de trabalho, estão ganhando dinheiro, estão empreendendo, e estão estudando, estão melhorando de vida, e as futuras gerações não precisam mais disso, né? Outro tema polêmico, vaca sagrada no Brasil, é o Sistema S. O Sistema S recebe 15 bilhões de reais do povo brasileiro. Nossa outra pauta é cortar isso fora. Se o imposto do Sindicato Trabalhador acabou, por que o patrão está recebendo? O que você acha de cortar o repasse de imposto para o Sistema S? Então, eu acho que da mesma forma como o sindicato, não acabou o sindicato. Sim. É facultativo, é opcional. Eu acho que a mesma coisa vale para o Sistema S. Eu acho que o Sistema S tem o seu papel. Ele é importante, sim. O que falta no Sistema S, primeiro, é saber como esse dinheiro está sendo gasto. Acho que a primeira coisa, mais até do que começar cortando, acho que é entender, peraí, isso aí está sendo gasto, porque tem muita gente ali se dando bem em cima daquilo ali. Agora, ele exerce um papel importante. Então, acho que a gente não pode chegar e criminalizar tudo que tem no Brasil. Por exemplo, o sindicato, o bom sindicato, ele é importante, né? Quando a gente faz uma reforma trabalhista em que você dá mais condições para as negociações trabalhistas do que para a CLT, você está fortalecendo o sindicato. Porque o sindicato bom ele é importante. Nos Estados Unidos, por exemplo, que você praticamente não tem lei trabalhista, o sindicato tem uma força muito grande. E eu acho que é isso que a gente tem aqui no Brasil. Poucos sindicatos com papéis importante. Então, o problema não é o conceito do sindicato. O problema é que essas pessoas que entraram no sindicato, como muitas pessoas que entraram para a política, entraram lá para se apropriar da vida fácil, porque você tem dinheiro entrando sem ninguém estar controlando, e é o caso também do Sistema S. O problema não é o Sistema S, o conceito por trás dele, ele é bom. O problema todo é que quando você tem fonte de recursos ilimitada, sem controle, sem necessidade, você está mostrando que você está gerando valor para a sociedade, você tem abusos, né? E esse é o ponto. Então, assim, acho que rever o Sistema S, no sentido de como vai financiar o Sistema S, se é uma contribuição obrigatória, ou acabar com a contribuição obrigatória, ou reduzir essa contribuição obrigatória, cobrar mais prestação de contas e tudo mais, acho que tem que fazer. A gente não pode demonizar tudo. Agora, a gente tem que, sim, exigir mais controle, mostrar que a gente está atento, que a gente está cobrando e garantir mais eficiência. Mais uma vez, eu acho que a eficiência é a palavra que é fundamental nesse caso também. Desculpa, acho que de repente eu até me baguncei, né? Mas realmente, eu não falo acabar com o Sistema S, não, né? O nosso ponto é realmente só acabar com a obrigatoriedade. Se o negócio é bom, ele não precisa ser obrigatório. Você não assina a NET porque é obrigatório, porque você gosta da TV por assinatura. Tem um outro ponto muito importante, que é a questão da agência reguladora. Não sei se você sabe, você não pode parar, nós somos do Rio, né? A gente não pode parar com o nosso carro lá na Reduc e abastecer o nosso carro. Você sabe por que a gente não pode abastecer o nosso carro na Reduc? Não. Porque a Agência Nacional do Petróleo disse que a gente não pode. E a partir do momento que ela disse que a gente não pode, a gente não pode. A gente não pode e nem a transportadora pode, nem o posto pode. Tem que passar por um distribuidor para passar para o posto, para passar por nós. Então, um outro ponto nosso é realmente encerrar a Agência Nacional do Petróleo e deixar o livre mercado fluir. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho delicado. Eu acho que o livre mercado tem que acontecer.
Acho que o livre mercado tem que acontecer, mas eu não sou a favor de acabar com as agências reguladoras. Eu acho que a gente tem que rever o papel delas, tem que enxugar e tem que garantir que ela atua naquilo que é papel dela fundamental. E ser o mais próximo possível do livre mercado, mas em alguns casos o papel da agência reguladora ele é importante. Eu acho que quanto menos agência reguladora, melhor. Mas acabar talvez para alguns mercados seja exagerado, porque você precisa, ainda mais quando você está falando de monopólios naturais e tudo mais, é preciso ter alguma regulação o mínimo possível, né? Quem sabe um dia, onde a gente tiver uma economia super liberal, a gente consiga acabar de vez. Mas eu acho que a gente não consegue fazer essa transição de uma hora para outra, estalando os dedos e acabando com tudo. Excelente, Paulo. Consideração final aqui para a gente assistir, para quem assistiu a gente até agora, pô, foi muito legal aqui o nosso bate-papo. Bom, agradecer aqui a oportunidade de falar com vocês. Eu acho que o tema é muito importante, independente se a gente vai acabar ou não com os impostos dos combustíveis, mas a provocação e o debate sobre isso acho que é muito bom. E quem sabe a gente consiga, no mínimo, reduzir, né? Eu acho que a gente tem uma carga tributária em tudo, mas no combustível, então, ela é muito grande no Brasil, né? Se a gente não conseguir acabar como vocês propõem, pelo menos que a gente consiga ter uma carga tributária que provoque o desenvolvimento econômico e não que freie o desenvolvimento econômico, como é o caso hoje no Brasil. Pô, muito obrigado, Paulo Ganheme aí, deputado federal pelo Novo, falou com a gente, foi uma honra ter o tempo dele aqui, pô. Valeu, Paulo. Obrigado, prazer. Valeu. Beijo, Paulo. Pô, valeu, Paiva. Cansou, hein, Marco?